Olá, ser humaninho, aqui Igor GD de novo. Nós vamos falar agora de 5 hábitos que vão te tornar um universitário de destaque. Para quem não me conhece, porque não assistiu a primeira aula, então se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo demais que você volte na primeira aula e assista lá, mas de toda forma eu sou o GD. Como mudar um hábito ou criar um hábito? Antes de falar dos 5 hábitos, a gente tem que ter noção do que são os hábitos na nossa vida. Então, um hábito é um comportamento automático e repetitivo que a gente faz. É uma ação que a gente faz. Eles são bem difíceis de mudar porque a gente faz e nem vê. Ele já é e já faz parte da nossa vida. Só que a gente tem que ter noção que sempre, para ter um hábito, a gente tem que ter um gatilho. E o que é o gatilho? Gatilho é o que leva a gente a fazer aquilo que a gente faz. Por exemplo, eu estudava à noite, eu chegava da minha faculdade por volta de 11 horas, eu chegava, entrava no meu quarto e ligava a luz, ligava um vídeo no meu computador, deitava na minha cama, mexia no celular e quando eu via, já era 6 horas da manhã, meu celular misteriosamente parava no chão, o vídeo estava me assistindo, a luz estava acesa e isso foi se repetindo repetidas vezes na minha vida, se tornou um hábito. E o que me levava, o que era o gatilho que fazia com que eu dormisse nessa confusão toda? Era justamente deitar na cama. Então o que eu fiz para mudar esse hábito? Para mudar o hábito, você tem que mudar o seu gatilho. Você tem que focar no gatilho para mudar o hábito. Então, eu chegava em casa, costumo fazer isso até hoje, e acendia a luz, colocava um vídeo, sentava na cadeira, mexia no celular na cadeira. Depois que o vídeo acabava, eu guardava meu celular, apagava a luz e deitava na cama. Aí eu dormia, de luz apagada. Olha só que mágico. Então, para mudar um hábito, a gente precisa focar no gatilho que leva a gente a fazer aquele hábito. Então, vamos lá para o hábito 1. Foque na organização de toda a sua agenda acadêmica nas primeiras semanas de aula. Por que isso? Geralmente as primeiras semanas de aula são aquelas semanas do sexo, drogas e rock and roll, é aquela confusão toda, geralmente a gente quase não tem matéria, mas se você tirar um tempinho para organizar, para agendar mesmo os horários que você vai fazer os seus estudos, os horários que você vai se dedicar para aquela matéria, para conhecer os professores, você vai ver o quão benéfico é isso, porque você já vai ter programado o que você vai fazer durante, eu não sei como se você se programa, se é durante as semanas, durante os meses, semestres, mas isso vai te ajudar demais na questão de organização da sua vida acadêmica, porque você já vai ter planejado praticamente tudo a respeito daquela matéria, você já vai ter conhecido o professor, já vai saber mais ou menos como é que é a metodologia de ensino dele, então foque nessa organização o mais rápido possível. O segundo hábito aqui é tente fazer trabalhos que relacionem todas as matérias do semestre. Por que eu falo isso? Porque assim, na minha faculdade tinha um trabalho que era em grupo e a gente tinha que juntar todas as matérias nesse trabalho. E todo mundo odiava esse trabalho porque era em grupo e a gente tinha que juntar todas as matérias nesse trabalho. Só que com o passar do tempo a gente foi percebendo que a sacada desse trabalho era muito legal. Porque quando o seu professor de uma matéria específica pedia um trabalho, meio que você já tinha um trabalho pronto. Porque aquele trabalho de lá, ele tinha que ter todas as matérias. Então, claro que você tinha que fazer algumas adaptações, mas assim, era muito pouco o que a gente tinha que fazer. Então, assim, e fora que você pode trabalhar com esse projeto e como ele vai ter todas as matérias, como ele vai ser um projeto mais parrudo, vamos dizer assim, você pode focar nele para que ele possa virar um artigo científico, o que vai ajudar muito também no seu currículo. Então vamos para o hábito 3, use técnicas de estudo. Qualquer coisa que a gente usa um padrão, qualquer coisa que a gente usa uma metodologia, a gente consegue nos desenvolver melhor naquela tarefa que a gente nos propõe a fazer. Então, criar uma metodologia, usar técnicas de estudo, nos ajudarão demais a absorver o conteúdo, tanto em sala de aula quanto fora de sala de aula. Porque se a gente começa a criar
realmente hábitos de estudar, a gente vai ver o quão benéfico é isso. Porque a gente tem que ter noção aqui que a gente tem que ter uma disciplina muito grande para estudar. Que a gente tem que ter uma disciplina que vai nos levar a atingir os nossos objetivos. Então, use técnicas de estudos que você vai ver o quão benéfico vai ser para a sua vida acadêmica. O hábito 4, estude fora da sala de aula. Esse hábito é importante justamente para a questão da retenção do conhecimento, porque na sala de aula geralmente vai estar aquela confusão, vai estar um pessoal conversando. Então, assim, para você reter o que você adquiriu dentro da sala de aula, revise essa matéria fora da sala de aula. Não precisa ser coisa muito grande, assim, uma anotação que você fizer, que você já lê fora da sala de aula, já está valendo. O que a gente quer aqui é consistência. Se você fizer um pouquinho todo dia, esse pouquinho vai se acumulando à medida que, quando você perceber, você já vai ter o conhecimento necessário para fazer aquela prova, para apresentar aquele trabalho. O hábito 5, ele é um pouco relativo, porque há pessoas que preferem sentar na frente, há pessoas que preferem sentar mais na parte de trás da sala de aula. Eu recomendo mais sentar na parte da frente, por quê? Porque você vai estar mais próximo do professor, você vai conseguir focar melhor no que ele está dizendo, você vai conseguir prestar mais atenção. Como você vai estar perto do professor, isso vai inibir um pouco você de ficar conversando, o que vai aumentar demais o seu foco para prestar atenção na matéria, o que vai tirar você das distrações que vão estar do seu lado. Então, assim, este hábito de se sentar na frente é uma questão mesmo de se desafiar a prestar mais atenção na aula, é se desafiar a prestar mais atenção no professor. Porque se você vai estar escutando muito bem o que ele vai estar falando, porque ele está assim, praticamente do seu lado, e qualquer dúvida que surgir, você pergunta para ele, ele já te responde porque ele está ali perto de você e tal. Então, assim, é uma dica que eu recomendo, mas não é necessariamente uma dica que você tem que seguir assim, à risca, porque isso é muito relativo. Há pessoas que acham melhor sentar lá atrás, no meio, lá na frente. Então, assim, essa dica aqui é um pouco relativa, mas eu me justifiquei. Então é isso, nós terminamos o módulo 1, o módulo sobre vida acadêmica. Agora vocês vão ficar com o Gabriel no módulo 2 sobre produtividade. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e muito obrigado, valeu, até mais.